Então, bom dia a todos. Estamos começando aqui a prática de hoje, que é a utilização do 4NEC2 para estudar o casamento de impedância entre um dipolo de meia onda e uma linha de transmissão bifilar de 300 ohms. Para isso, utilizando essa estrutura aqui, que é chamado de casador gama. Existe também o casador IN-T. O casador IN-T é a estrutura, só que replicada aqui também para baixo. Tá? Aqui é só metade da estrutura, então ela tem o nome de casador gama. E a gente vai, como a gente vai ver, a gente vai conseguir mais ou menos ajustar a parte real da impedância, aqui onde a gente conecta a linha bifilar de 300 ohms, exceto pela parte reativa, que vai ser indutiva. E aí a ideia é que você pode colocar aqui um capacitor variável, né, de maneira a tentar, da melhor maneira possível, cancelar a parte reativa, de maneira que a impedância de entrada nesta posição seja aproximadamente real e igual aos 300 ohms da sua linha bifilar. Isso porque você sabe que o dipolo sozinho, alimentado pelo centro, tem uma impedância mais ou menos de 73 mais J, 42,5 ohms. Difícil de casar com uma impedância de 300 ohms de uma linha bifilar. Então, este tipo de estrutura é, nessas situações, muito utilizada para fazer casamento de impedância. Então, como é que a gente vai analisar essa estrutura? Nós vamos colocar esta geometria, vocês já viram, vai ser uma coisa chatinha. Então, a gente vai definir aqui 6 fios. 3 fios, como estão indicados aqui, vão representar o seu dipolo. Sendo que este fio de tamanho L' vai fazer parte dessa linha de transmissão bifilar, terminada aqui em curto, que faz parte dessa estrutura que a gente chama de casador gama. O resto do casador, esse fio de tamanho D, aqui em cima, este outro fio aqui embaixo de tamanho D, e este outro fio de tamanho L'. Nós vamos ajustar os diâmetros desses fios, todos iguais, para que essa linha de transmissão bifilar aqui em cima tenha uma impedância característica de 500 ohms. Então, uma das primeiras contas que a gente vai ter que fazer é ajustar os diâmetros, os raios desses fios, e aí, para simplificar, todos vão ter o mesmo diâmetro, embora não seja exatamente a prática, mas vamos assumir que todos tenham o mesmo diâmetro, e esse diâmetro vai ser ajustado para que essa linha bifilar aqui, ó, terminada num curto, tenha uma impedância característica de 500 ohms. Num segmento perto deste ponto, aqui em cima, mais ou menos, no primeiro segmento acima desse ponto, a gente vai colocar a nossa excitação, a nossa tensão, a nossa fonte de tensão. E é ali que a gente vai ler a nossa impedância, que a gente vai querer, no final, que seja igual a 300 ohms. A gente vai ajustar, então, o tamanho L' dessa estrutura, para que a parte real dessa impedância chegue perto dos 300 ohms. A gente vai conseguir isso. Só que a gente vai ver que, junto com a parte resistiva de 300 ohms, vai vir uma parte reativa. Aí a gente vai colocar aqui, ó, um capacitor, é como se fosse um capacitor em série com essa impedância, de maneira que esse capacitor cancele a parte indutiva dessa impedância aqui, ó. Só que quando a gente coloca aqui o capacitor, ele muda toda a impedância. E aí a gente vai precisar fazer um reajuste final no tamanho L' desse negócio. Então, essa prática de hoje tem mais ou menos 3 etapas. Sem o capacitor, ajustar o tamanho L'. Depois, vendo o resultado, jogar aqui um capacitor para tentar cancelar a parte indutiva da impedância.
Só que isso vai mudar também a parte resistiva. Aí a gente volta a ajustar o tamanho com o capacitor mantido até chegar na impedância que a gente deseja, ou algo próximo disso. Até este momento, alguém tem alguma pergunta? O raio, eu não peguei a ideia do raio. O raio, a gente vai falar dele agora mesmo. Beleza. Antes disso, antes disso tudo, tem que ajustar o raio. É isso que a gente vai fazer, obrigando a impedância característica dessa linha bifilar aqui, ó, a ter 500 ohms. Então, repare, nós vamos ter que ficar mexendo nesse parâmetro L'. Esse parâmetro L' está associado a esses dois pontos e ao tamanho deste segmento e deste segmento. Então, para isso, para não ficar muito chata a prática de hoje, mais do que ela já é, vamos definir os parâmetros, os símbolos e usá-los de maneira inteligente. Antes disso, você tem toda a razão, tem que definir o raio do bicho. Então, ó, vamos começar, antes de ajustar os símbolos, a fazer esse cálculo daqui, ó. Essa é a impedância característica de uma linha bifilar. De uma linha bifilar, dois fios, né, com um certo diâmetro e separados entre si por essa distância D. Então, a distância eu já ajustei aqui, ó. Cadê? Está mais acima. A distância D... perdão. Desculpa. O raio vai ser dado. O raio do fio, de todos os fios, vai ser fornecido, a priori, de 1 milésimo de comprimento de onda. Então, nós vamos assumir que os fios, todos os 6 filamentos, possuem um raio de 1 milésimo de comprimento de onda. E aí, para facilitar, a gente vai usar a frequência de análise 299,8 mega, para que o comprimento de onda tenha 1 metro, ou seja, esse raio vai ser ajustado com o tamanho de 1 milímetro. É isso. A distância D é que vai ser calculada. Essa distância D, ela vai ser calculada para que a impedância característica dessa linha bifilar seja de 500 ohms. E aqui está a fórmula, vocês estudam isso em eletromagnetismo, linhas de transmissão. Esta é a fórmula da impedância característica. Eta, que é a impedância intrínseca do meio, no nosso caso aqui é vácuo, é ar. Então, esse eta é aproximadamente 120 π. Eta dividido por π. Arco cosseno hiperbólico da razão D, aquela distância, dividido pelo diâmetro do fio, 2A. Então, o diâmetro do fio é conhecido, o D é que não é conhecido. E você tem que ajustar esse D para que isso daqui dê 500 ohms. Então, eu vou esperar só uns minutinhos, pouquinhos, para ver se alguns de vocês... Eu já fiz essa conta, mas eu gostaria que pelo menos um de vocês fizesse essa conta. Já que a gente não costuma trabalhar muito, vocês não costumam trabalhar muito com cosseno hiperbólico, nas disciplinas, que eu saiba, né? Posso estar enganado, nas disciplinas que vocês fazem. E é muito importante saber mexer com essas funções. Função de Bessel, não é só logaritmo e raiz quadrada, não. Essas funções, volta e meia, aparecem em problemas de engenharia. Então, alguém não consegue fazer essa conta? Ou melhor, alguém consegue fazer essa conta porque tem um MATLAB ou porque tem uma calculadora tem cosseno hiperbólico e que beleza, hein? Então faz aí para mim, por favor. Qual que é o valor de D mesmo? Falou de quem? Valor de D. De D de dado? Não, é isso que a gente quer calcular. Ah, tá, ok, tudo bem. A impedância é dada, 500 ohms. Tudo bem. Deixa eu resolver esse negócio um minutinho. Enquanto você resolve, por que 500 ohms? Porque eu já fiz os cálculos antes e com 500 ohms vai facilitar o nosso objetivo. Só para não fazer duas vezes. Eta é 377 π, correto? O eta é aproximadamente 120 vezes π. Ah, tá. 120 π dá 377, isso, ok, 120.
Se você quiser o valor mais rigoroso, é 376,73... Mas eu fiz a conta, se eu não estiver muito enganado, na verdade não me lembro mais se eu fiz a conta com o valor do ETA correto ou não. Mas, enfim, tem importância. A gente vai usar aquilo que você nos fornecer. Tá, ok, só um minuto. O raio é 1 milímetro? Isso. É 1 milímetro. 10 a menos 3. Eu fiz aqui, né? Deixar o Felipe também fazer. Vou comparar. Certo. Os outros também podem fazer também a conta. 0.0645. Tô tentando aqui também. Beleza. Quanto você obteve? 0.0645. Isso. 64,5 vezes 10 a menos 3. Isso. Então, só para, sem querer impedir a Elisa de fazer as contas dela, mas eu achei com duas casas decimais, 64,52 vezes 10 a menos 3. O meu dá 64,5156. Enfim. Mais casas decimais. Ou seja, todos nós fizemos com o ETA aproximado por 120π, pelo visto. Sim. Então, ótimo. E é isso, então, que nós vamos utilizar, tá? Então, só para ficar registrado, 64,52 milímetros, já que a gente vai ajustar a frequência para que o comprimento de onda seja de 1 metro. Então, com isso, temos as dimensões, exceto L', temos as dimensões para ajustar a nossa geometria. E aí, porque eu já fiz antes, a gente vai começar com o L' igual ao tamanho L dividido por 4. Como L é de meio comprimento de onda, aliás, deixa eu me certificar que é meio comprimento de onda. Dipolo de meia onda. Então, L é meio comprimento de onda, ou seja, 50 centímetros. A gente vai começar com o L' de 50 dividido por 4 centímetros. Ou seja, 12,5 centímetros. Essa é a primeira geometria. E a gente vai analisar e ver o que aconteceu, né? O que acontece com essa geometria. Então, agora eu vou para o NEC 2, 4 NEC 2, para aquela janela. Professor? Oi, pode falar. Em geometria, quando você declara nos símbolos, um símbolo pode ser declarado em função de outro? Não sei te dizer. Boa pergunta. Não sei te dizer. Não sei te dizer. Ou seja, o que a gente vai fazer aqui... não sei te dizer. Não sei te dizer. Ok, pode tentar. Eu vou tentar fazer isso, então. Beleza. Mas eu vou prosseguir aqui, tá? Tá. Ó, eu defini 4 símbolos. Um é o raio dos fios. Todos os fios vão ter o mesmo raio. E lembrando que aqui a geometria é em metros, coloquei ali, 10 a menos 3 metros para o raio do fio. O L maiúsculo aqui na minha tela, esse L maiúsculo é o tamanho do dipolo, que é fixo, é meio comprimento de onda. Ou seja, 0,5 metros. D é a distância daquela linha bifilar entre os dois fios que a gente acabou de calcular. Então é aqui, 0,06452 metros. Esses 3 parâmetros fixos. Esse L', aí você chama como quiser, tá certo? Eu chamei aqui de L', né? Por causa da figura. Que vai ser ajustado, e esse parâmetro a gente vai ter que ajustar. Esse ponto 21 já é o resultado final. Então, eu vou começar com 12,5 centímetros. Ou seja, vamos começar com esse L', que é o tamanho do casador gama, como 0,125 metros, para todo mundo ter o mesmo valor no final. Tá? Então, eu estou voltando o tamanho L', para 0,125 metros. Que não é a resposta final, é o início da nossa prática. Aí, para não esquecer, eu vou salvar esses valores. Tá? Lembrando que se alguém ficar para trás, avisa, porque eventualmente eu vou chamar aqui o pessoal para compartilhar a tela junto. Agora a parte chata,
mas a gente só vai precisar fazer isso uma vez, que é definir a geometria dos fios. Essa é a parte chata. Deixa eu ver se eu ponho isso aqui junto com a figura, que vai facilitar aqui. Ah, ele baixa junto. Nossa, coisa horrorosa. Está aqui a geometria. Só vou, então, tentar diminuir aqui o tamanho da figura, senão não dá para ver nada. Tá lá a nossa tabela. Deixa eu diminuir Eu aqui. acho que funciona, professor. Que beleza. Você pode colocar o L' em função de L. Tá legal. Não tem importância. Tá? Pode fazer como você quiser. Eu ajustei em centímetros, em metros. Que a gente aí vai ficar, enfim, você pode fazer desse jeito. Vamos voltar aqui, tá? Eu vou primeiro definir, o primeiro fio vai ser esse daqui, ó. Esse está fixo. O ponto aqui de cima é a origem do sistema de coordenadas, enquanto que esse aqui, ó, ele está L sobre 2 abaixo. Então, repare, o primeiro fio, eu chamei aqui o tag 1, como ele é metade do dipolo, eu coloquei 11 segmentos, porque ele é metade, ao invés de 21 segmentos, estou usando 11 segmentos. A coordenada, como ele está sobre o eixo Z, eu estou assumindo sobre o eixo Z, as coordenadas x e y são 0. E o primeiro ponto lá de baixo é menos L sobre 2, lembrando que L é o tamanho do dipolo. E o ponto aqui de cima, ó, é o centro, na origem. Coordenada é 0, 0, 0. E o raio R. Então, esse daqui, ó, são os parâmetros que eu escolhi para o primeiro fio, metade de baixo do dipolo. O segundo fio é esse daqui correspondendo com o tamanho L'. Eu chamei de tag 2, é o segundo fio. Aqui eu tinha colocado 9 segmentos, porque já era para a dimensão final. Eu vou voltar para 6 segmentos, porque esse segundo fio, no início, vai ter 1/4 do tamanho do dipolo. Se metade do tamanho eu escolhi 11 segmentos, metade da metade eu vou escolher 6 segmentos. Então, eu escolhi 6 segmentos. As coordenadas são x e y são nulas, porque eu estou sobre o eixo Z. Então, ele parte da origem, coordenada Z igual a 0, e vai até a coordenada Z igual a L'. Por isso, nesta prática, pelo menos, não importa se você vai expressar o L' em metros ou em função do tamanho L. Tanto faz. Então, ele vai de 0 até L'. E tem o mesmo raio dos outros. E, finalmente, vamos complementar o dipolo, faltando esse segmento aqui de cima, esse fio de cima. Ele começa na posição L' e vai até o L sobre 2. Então, como ele é, novamente, 1/4 da antena, deixa eu colocar aqui, vou usar no início 6 segmentos. Ele vai da altura Z, L' até a altura Z, L sobre 2. Com o raio R. Desta maneira, se eu mexer no parâmetro L', eu vou ficar balançando esse ponto aqui, ó, para cima e para baixo, para cima e para baixo. No caso, vai ser para cima. Sem ter que ficar mexendo nessa tabela aqui. Eu só vou lá no parâmetro, no símbolo L' e vario o valor dele. É isso. E aí eu só vou ter que tomar o cuidado, se esse fio ficar cada vez maior e, consequentemente, esse de cima ficar cada vez menor, eu vou provavelmente ter que ajustar esses valores aqui de segmentos. Que agora tem 6 segmentos cada um, mas eventualmente um vai ter 9 e o outro vai ter 3 na última análise. Até o fio número 3, alguma pergunta? Agora vamos para o próximo fio. Eu chamei este aqui de baixo de fio 4. Esse aqui de baixo. Aonde eu vou pôr mais tarde um capacitor no meio. E eu quero pôr no meio. Então, por isso eu escolhi um número ímpar de segmentos.
Como ele é pequititinho, eu coloquei só 3 segmentos. 3 segmentos. Ele começa aqui na origem, coordenada 0, 0, 0, e vai até, ó, deslocado de D aqui para a direita. Esse para a direita eu arbitrariamente defini como sendo o eixo X. Não precisa, mas eu quis ser eixo X. Então, repare, o segundo ponto tem coordenada D, 0, 0, onde D é aquela distância que a gente calculou antes, para fazer com que a impedância característica dessa linha bifilar seja de 500 ohms. E o raio eu vou escolher R igual aos outros. O que eu chamei de quinto fio é este de cima. Este de cima. Que também vai ter 3 segmentos, igual o de baixo. Aqui não vou pôr nada, mas eu vou manter o mesmo número de segmentos do de baixo por coerência. 3 segmentos. Essa coordenada está sobre o esse ponto, perdão, está sobre o eixo Z. Então, coordenada x, y nulas. Mas aqui, ó, é o L'. Então, ó, coordenada Z, L'. Quando eu mexer no parâmetro L', eu vou mexer na posição desse ponto. O outro ponto é o mesmo, só que deslocado de D na direção X. Então, eu só coloquei aqui, ó, no lugar de 0, o D para o segundo ponto. A coordenada Z dele também é L'. E o mesmo raio R dos demais. E, finalmente, o último segmento, o último fio, que é onde eu vou pôr mais tarde a minha fonte de tensão, é o fio número 6, que tem o mesmo tamanho do segmento L' do dipolo. Então, eu vou colocar aqui, ó, 6 segmentos. Quando eu mexer no número de segmentos desse cara, por coerência, eu também vou mexer no número de segmentos desse outro aqui, ó. Mas, por enquanto, eu vou manter em 6. Ele vai deste ponto aqui de baixo, com coordenadas D, 0, 0, até este ponto aqui em cima, com coordenadas D, 0, L'. De maneira que, quando eu mexer no L', eu não vou precisar mexer nesses 5 valores aqui, ó. Essa é a vantagem de mexer, de trabalhar com os símbolos. Eu só vou precisar mexer no valor de um parâmetro, não desses 5 aqui, ó. Olha a confusão que ia ser. E mais, trabalhando com símbolos vai facilitar na hora de você projetar sua IAG. Que aí você vai otimizar os símbolos. E, consequentemente, isso mexe na geometria da antena. Vou repetir mais uma vez, já tinha falado isso na aula passada. Aproveite esse recesso de 2 semanas, não para fazer o trabalho todo, mas para começar a ver como é que você vai implementar, com a ajuda do 4NEC 2, né, a otimização da sua antena IAG. É o trabalho que você tem que entregar no final do curso. Ele vale 20 pontos, é ponto pra caramba. Então começa a fazer. E para não esquecer, eu vou salvar aqui a geometria. Fontes e cargas. Mais tarde, ó, eu vou pôr essa impedância aqui embaixo. Tá? Mas não agora. Então eu vou apagar, para esta análise inicial, eu vou apagar isso daqui. Ele vai voltar mais tarde. Eu vou pôr uma fonte de tensão no primeiro segmento, ó, perto desse vértice aqui, ó, perto desse ponto. Então, no fio número 6, no primeiro segmento, pertinho desse ponto, eu vou pôr ali uma fonte ideal com tensão unitária. Vai ser perto desse vértice aqui, ó. Vou para outra aba. Frequência, eu vou escolher 299,8 MHz, que assim o meu comprimento de onda é de 1 metro, mais ou menos, né? Análise no espaço livre. E a minha geometria está implementada para essa primeira parte do trabalho. Está todo mundo acompanhando ou alguém ficou para trás?
O certo agora seria olhar a geometria, dar uma checada nela, tá? Como eu já analisei isso antes, eu sei que vai funcionar, então eu já vou pedir aqui para fazer o cálculo, porque, entre outras coisas, ele vai abrir a janela com a geometria. Então, eu já faço as duas coisas juntas. Pergunta? Sim. Você colocou a fonte no segmento horizontal ou no vertical? No vertical. No vertical. No fio que eu chamei de número 6. No fio que eu chamei de número 6. E como eu defini o fio de baixo para cima... Segmento 1, tudo bem. Isso? O primeiro ponto é o de baixo, o último é o de cima. Eu queria saber se eu colocava o último ponto do horizontal ou o primeiro do vertical, era só isso. Beleza. Então, aqui nesse caso é na vertical e no primeiro segmento, cá embaixo, Sim. Pertinho desse vértice. Isso vai ficar claro na hora que a gente mostrar a geometria, né, para depois ver o que aconteceu com a análise. Eu vou pedir aqui, como é uma análise muito rápida, eu vou pedir aqui o diagrama total, porque, entre outras coisas, vamos ver o que essa estrutura afeta no diagrama de radiação do dipolo. Que se isso aqui afetar muito, a gente está perdendo tempo, né? A gente está usando aqui uma estrutura que talvez tenha sucesso com o casamento de impedância, mas estraga o seu diagrama de radiação. O que adiantou? Então, vamos aproveitar também para dar uma olhada no diagrama de radiação, embora a nossa intenção hoje seja basicamente a impedância de entrada. Então, eu vou aqui gerar... Aqui, ó. Antes de mais nada, vamos ver a geometria. Está lá, com a nossa fonte aqui, ó, no segmento vertical, no fio da vertical. Está lá a nossa estrutura para análise inicial. Aparentemente, não deu nenhum erro aqui na geometria. Alguém não conseguiu obter essa geometria? Podia dar um zoom na fonte, porque o meu parece que está um pouco deslocado, assim. Um segundo, deixa eu ver como é que faz isso. Zoom in, page up. Ah, tá. Então tá igual. Beleza? Se Tá você tranquilo. trazer este ponto mais para baixo, é só usar mais segmentos. Eles vão ficar menores e, consequentemente, esse ponto vai chegar mais perto ainda daquele vértice. Mas, enfim, vamos analisar desse jeito, porque assim todo mundo vai obter o mesmo valor no final. Vai facilitar aqui a nossa conversa. Ok ou não? Ok. Vamos dar, aqui está o diagrama de radiação. Repare que aquela estrutura deu uma mexida, como já era esperado, no diagrama de radiação. Eu não fiz isso antes, vou fazer isso agora. Vamos ver o diagrama 3D. Se ele saiu aqui, ó. Eu vou pedir para... Aqui está a estrutura, né? Deu como estava antes, ainda bem. Vou pedir aqui aquele diagrama multicolorido. Está lá ele, ó. Então, basicamente, mais ou menos, é o diagrama de um dipolo de meia onda, um pouquinho deformado. Então, houve a deformação, mas não foi assim tão ruim, né? Pelo menos não na minha avaliação. Está lá o diagrama, muito parecido com o diagrama esperado por um dipolo de meia onda. Tranquilo ou não? Só que o interesse hoje maior dessa aula é ver como se comporta a impedância naquela posição onde a gente definiu o gerador. Né? Supostamente a gente vai ligar o nosso cabo, a nossa linha bifilar, né? Aqui nessa posição. Então, para isso, eu prefiro ver o arquivo de saída. Então, eu vou pedir para editar o arquivo de saída. Tecla F8. E vai aparecer aquele arquivo que vocês já viram em outras situações. Eu já vou pular aqui, sem ficar explicando muito, pular lá para os terminais, onde eu vejo a impedância de entrada naquela posição. Eu quase consegui os 300 ohms de parte real. Infelizmente, veio também uma parte imaginária positiva e indutiva muito alta. Ó. Quase 250 ohms de parte indutiva, parte imaginária. A gente vai tentar compensar isso com o capacitor.
daqui a pouco. Mas antes disso, eu vou querer dar um ajustezinho naquele tamanho L', para ver se eu consigo chegar mais perto dos 300 ohms. Alguém não conseguiu chegar nesse resultado? Então, eu vou pedir agora que vocês compartilhem as telas, as suas telas, comigo, com todos nós, né? Eu vou... Tá, beleza? Alguém não pode? Eu quero ver este valor aqui, ó. Eu quero ver este arquivo com este valor. Vou pedir para cada um compartilhar a sua tela. Para isso, eu vou sair fora aqui. Professor, Oi, pode falar. hoje, de novo, eu não consegui entrar pelo PC. Você consegue, tipo, fazer a chamada de novo para eu conseguir entrar? O meu medo de fazer isso é interromper a gravação. Aí eu vou prejudicar o arquivo. Entendi. Como é que a gente fez no outro dia? Não, eu acho que você simplesmente chamou. Ela saiu e você a chamou de novo, né? Não precisaria reiniciar Então faz o a produção. seguinte, eu entendi. Vamos por partes, eu vou parar de compartilhar. Onde é que para de compartilhar? Tá aqui. Beleza? Então, Elisa, faz um favor. Sai e eu te chamo aqui, ó. Tá bom, vou sair então. Ver se vai funcionar. Eu aproveito. O Vitor não vai, eu caí aqui. Vamos cair aqui. Ô, Elisa, você tem que sair. Senão, como é que eu vou te chamar? É isso mesmo? Eu faço isso? Eu posso derrubá-la, né? Mas eu não queria fazer. Eu queria que ela fizesse isso. Professor, eu diria que você pode derrubar e depois chamá-la. Eu acho que ela... Então eu vou derrubar. Derrubei. E agora eu vou chamá-la. Isso. Ó. Você voltou. Você está vendo? Oi? Não entendi. Não, vou só colocar o fone agora. Acho que funcionou então. Beleza. Então, eu vou começar de baixo para cima. Rodrigo, faz o favor para a gente. Compartilhe a sua tela, por favor. Deixa eu só. Beleza, Rodrigo. Felipe, faz o mesmo agora, por favor. Só um minutinho, só colocar tudo numa mesma tela. Sem problema. Tá indo? Beleza, tô vendo. Obrigado. Elisa, por favor, agora é você. Tá bom. Deixa eu compartilhar aqui. Vocês estão vendo a tela? Sim. Beleza. Tô vendo. O ruim é que fica desformatado. Mas essa parte aqui, que é o real eu entendi. Perfeito. Tranquilo. Então eu vou pedir para você parar de compartilhar. Eu vou voltar a compartilhar aqui. Beleza. Minha tela. Pronto. Beleza. Onde que eu estava mesmo? Peraí. Aqui. Então tá lá a impedância. A gente viu que está quase perto dos 300, mas veio com a parte imaginária muito elevada. Então, mãos à obra. Aqui, se fosse a prática lá presencial, eu ia deixar vocês quebrarem a cabeça para ver o que fazer agora. Porque uma das perguntas é: eu aumento o L' ou eu diminuo o L'? Então, vocês teriam que fazer umas tentativas e erro, mas com a aula presencial, um pergunta para o outro: vem cá, como é que você fez? A coisa anda um pouco menos lenta. Aqui eu vou dizer para vocês que vocês têm que aumentar o L', e ao aumentar o L', pouquinho, muito pouquinho, tá? Bem pouquinho. Vocês vão aumentando o valor dessa parte resistiva até chegar perto dos 300 ohms, tá? Mas é muito pouquinho mesmo, é mexer na segunda casa desse... Deixa eu ver, 12... mexer na segunda casa decimal. Então, aumenta um pouquinho, cada um aumenta do seu jeito e vê o que é que acontece.
Como a análise é rápida, eu não vou perder muito tempo com isso, não, mas eu quero que vocês ponham um pouco a mão na obra. Então, o que você tem que fazer? Lá naquela tabela onde você põe a geometria, mexer no L', muito pouquinho. Por exemplo, põe 0,135 e vê o que acontece. Professor, Oi, com 0,135 eu cheguei em 293. quase. Então, vai mexendo, continua mexendo aí. Não precisa ficar olhando o diagrama de radiação, não. É só mexer no L', analisar e ver para onde foi a impedância. Lembra de fechar o arquivo de saída, senão quando você analisa, ele não escreve no arquivo de saída. Então, toda vez que você olha a impedância, sai fora do arquivo antes de rodar, senão o valor que está lá não muda. Poucos minutos. Depois eu digo qual foi o valor que eu encontrei, que deu quase lá, quase que em cima, os 300 ohms. E eis que, de repente, chega o Natal. Alguém? Eu consegui 299,46. Com que valor de L'? Só um minutinho que eu já te falo. Uhum. Com 0,65. Beleza. Agora põe 167 e vê o que acontece. Já estou avisando que é o valor que eu obtive, 0,167. Todos vocês já podem colocar 1,67, como eu vou fazer aqui, ó. 67. Salva. Analisa. Como foi pouca coisa? Tá, ok, 300,04. Eu nem me preocupei em mexer no número de segmentos. Eu mantive o mesmo número de segmentos. Então, com isso, a gente encerra a primeira parte da prática de hoje, né? A gente otimizou, entre aspas, a dimensão L' e chegamos numa impedância, de acordo com a nossa análise, de arredondando 300, que é o objetivo, porém, veio com uma parte reativa muito alta, indutiva, positiva, de 240,9. E não tem muito que você possa fazer aqui, não. Você podia colocar um stub. Mas esse tipo de casador gama, ele está muito associado a você cancelar essa parte indutiva, colocando ali um capacitor de alta frequência, etc. Mas um capacitor, você pode pôr ali, ó, na geometria, e nós vamos escolher colocar esse capacitor. Deixa eu abaixar aqui. Eu vou sair fora desse arquivo. A gente vai botar esse capacitor aqui, ó. Vocês estão enxergando? Aqui, ó, no centro desse segmento aqui de baixo. Lembrando que segmento é um fio. A gente chamou esse fio de fio número 4, que tem 3 segmentos. Então, no segundo segmento, ou seja, aqui no centro desse fio, eu vou colocar um capacitor com aquele valor, ou melhor, uma impedância, né? Com parte real nula e parte reativa menos 240,9. Que a expectativa é que com isso eu cancelo, como está em série, eu cancele mais ou menos a parte reativa dessa impedância. A gente vai ver que isso não vai ser exatamente assim, isso vai afetar na distribuição de corrente e, consequentemente, no comportamento elétrico dessa antena, mas vamos chegar um pouco mais perto do objetivo.
Eu vou desligar aqui essa janela. Vou voltar naquela aba da geometria. Vou manter o L' como está. E a única coisa que eu vou fazer aqui, ó, onde está aqui Source, as fontes e as cargas, eu vou agora definir uma impedância. Aqui agora eu vou definir. Aqui tem, num desses parâmetros, eu consigo colocar uma impedância. Impedância. É naquele fio que eu chamei de número 4, é o de baixo. Esse fio foi definido com 3 segmentos, então no meio, que é o segmento 2, começo e fim, ou seja, só num segmento, eu vou colocar essa impedância com parte real nula e parte imaginária negativa, menos 240,9. Menos 240,9. Ok ou não? Alguém Ok. não entendeu? Professor, eu já tinha feito essa simulação, mas o resultado não ficou bom. Não, isso, calma, calma. Então, eu estou assumindo que está todo mundo acompanhando, beleza ou não? Então, para não esquecer, ó, eu vou salvar e vou, mais uma vez, fazer a análise. Gerar. Eu vou aproveitar primeiro ver a geometria. Então, repare, ó, a fonte está no lugar onde estava antes e esse quadradinho azul, ó, ele representa cargas. Então, eu coloquei a carga no meio aonde eu queria colocar. Então, deu um outro resultado. Aí eu vou aproveitar para brincar aqui e ver se isso afetou muito o diagrama de radiação dessa antena. Lembrando que a gente já mexeu não só no tamanho do L', como também agora tem esse capacitor. Vamos ver o que aconteceu com o diagrama de radiação. Aparentemente, continua com o mesmo formato anterior. Aparentemente está tudo tranquilo. Agora, vamos ver a impedância. Então, eu prefiro ir no arquivo de saída. Então, indo no arquivo de saída, se alguém ficar para trás, avisa, tá? Está aqui a nova impedância de entrada. Então, repare, eu consegui diminuir a parte imaginária da impedância. Antes estava em quase 250. Agora está em menos 14, arredondando. Menos 14. Pô, de 250 para menos 14, foi uma redução significativa. Eu vou até ignorar. Para mim, é como se essa parte imaginária já fosse praticamente nula. Mas, em compensação, aqui a parte real. De 300, voltou a cair para 260. Puxa vida, aqui é um cobertor. Cobertor curto. Você cobriu a cabeça, mas os pés ficaram de fora. Puxa vida, então a gente não teve o sucesso que a gente queria. Alguma sugestão? A gente pode aumentar o tamanho de L'. Exatamente. É o que a gente vai fazer agora. Então, agora vamos para a última parte. A gente poderia diminuir também a capacitância? Poderíamos, mas provavelmente, eu não sei. Eu não fiquei brincando muito, confesso, tá? Provavelmente, se a gente variar a capacitância, a gente vai acertar esse valor, ou seja, a gente vai pegar isso e praticamente colocar em zero, mas não vai mexer quase nada nisso aqui. Eu acho, não tenho certeza. Você pode tentar agora. Professor, mais uma pergunta. O que aconteceria se, em vez de um capacitor, a gente colocar um circuito RC? Não, pode. Eu não tentei, não. Você pode tentar também. Mas eu não quero colocar R, porque R significa dissipação. Eu quero, na verdade, maximizar a radiação. Então, Entendi. Tudo que você coloca com perda, você está diminuindo a potência radiada. Faz sentido. Sim. Em princípio, né? Em princípio. Então, a gente aumentar a L'.
o que eu fiz foi manter o valor do capacitor de maneira a ter uma reatância de menos 240,9 e simplesmente variei o L'. E baseado na experiência da primeira parte, eu aumentei o valor do L' ao invés de diminuir. E isso mostrou ter sucesso, tá? Eu vou deixar mais uma vez um pouquinho cada um de vocês ir brincando aí com o valor do L'. Mas repara, se esse L' começar a ficar muito grande, é sinal de que a gente vai ter que mexer nos segmentos dos fios 2, 3 e 6. Mas eu vou deixar vocês brincarem. Então, é possível que vocês, ao variarem, ao aumentarem o valor do L', em algum momento o programa vai começar a reclamar, que é justamente por causa dos tamanhos dos segmentos. Quando isso acontecer, aqueles segmentos que nos maiores estavam em 6, passe para 9. E aquele que era lá no finalzinho do dipolo, de 6, diminui para 3. E volta a analisar até o programa parar de reclamar. Tá? Então é possível que em algum momento o programa reclame por causa do tamanho dos segmentos. Mas eu vou deixar vocês quebrarem a cabeça um pouquinho. Não se esqueçam que em qualquer momento eu posso pedir novamente para vocês compartilharem a tela comigo. Então, se for ficando para trás, avisa. Geometria. 5. Eu só vou dar uma dica. O aumento do L' é um pouco maior daquilo que vocês tiveram que aumentar na primeira etapa. Eu vou ter que comentar bastante. E aí, pode ser que você tenha que ajustar também o número de segmentos nos fios. Nos fios 2, 3 e 6. Os outros não precisa se preocupar. Você falou para colocar 9 e 3? Eu usei 9, 3 e 9, né? Lembra que o outro sexto tem que ter o mesmo número de segmento. Isso. Mas eu usei 9, 3 e 9 no resultado final, né? No final. Sim, No ajuste final. Mas, enfim, você já pode ir mexendo aí. Vai quebrando a cabeça. Não, é porque já estava me pedindo já. Ah, beleza. Passei dessa vez. Aqui. Enquanto vocês estão falando, estão fazendo aí, esse 4NEC2, vocês podem analisar, e tirando fora a bicônica com cone sólido, vocês podem analisar todas aquelas antenas usando o 4NEC2. Tem um lugar aqui, deixa eu ver onde é que é, só um segundo. Vão trabalhando aí enquanto eu vou aqui brincando. Eu não me lembro mais, tinha que preparar isso melhor. Mas tem uma janela que você abre. Esse aqui, ó, quando você clica em Run e Geometry Builder, é o construtor de geometrias, aparece uma janela que a gente não tem usado aqui. Acho que a gente só usou uma vez no loop. Sim. Eu cheguei no resultado, professor. Qual foi o resultado que você obteve? 210, 0.210. Isso, mesmo que eu obtive. Então, eu só não vou entrar de novo no problema, porque eu já abri isso aqui, ó. Esse Geometry Builder, vocês podem usar, por exemplo, para construir uma grade simulando um plano terra. Aí você já começa com essa grade, ele já põe lá na tabela e você só precisa acrescentar um dipolo, por exemplo, junto com essa geometria. Que mais? Hélice.
Ó, a antena helicoidal que a gente viu hoje, você pode, com a ajuda desse builder, colocar a geometria no 4 NEC 2 sem maiores complicações. Ó. Esfera, você pode, como é que eu vou dizer? Botar mais ou menos uma esfera formada por segmentos, por fios, né? Que mais? Parábola. Antena refletora. Ó. Você pode colocar um refletor gerado por fios e fazer a análise, por exemplo, colocar um dipolinho aqui no foco da antena refletora, desse refletor, e ver o que acontece. Pô. Cilindro. Ó. Por exemplo, você pode aqui simular uma gaiola de Faraday. Você pode colocar um dipolo dentro desse cilindro e ver se ele irradia. Pô. Você põe um dipolo, excita no meio do dipolo, escolhe a geometria do cilindro para ter esses buraquinhos bem pequenos comparados com o comprimento de onda e ver qual é o diagrama de radiação dessa estrutura, para ver se realmente uma gaiola de Faraday funciona como o pessoal diz que funciona. Caixa, deve ser um paralelepípedo, aqui, ó. Você pode também fazer com caixa. Se você quiser ver como uma antena joga um sinal em cima de um helicóptero, você pode tentar com cubos ou montar uma geometria parecida com um helicóptero, com um avião, com um navio e usar esse software para fazer análise. O pessoal fazia isso antigamente na hora de desenhar geometrias stealth. Para que forma tem que ter o avião para espalhar o pulso de um radar em outras direções. Lógico que naquela época também usavam técnicas assintóticas, porque isso naquela época no computador era pesado pra caramba. Quanto maior for, mais memória vai ter que ter. Esse 4NEC 2 ele tem um impeditivo, tem uma memória máxima que você pode usar. Não dá para analisar geometrias muito grandes. Com o NEC dá, mas não com o 4NEC 2. Aí você tem que entrar em contato com o autor, ele provavelmente vai cobrar de você alguma coisa para te passar um código que permita analisar geometrias maiores. Plano terra, por exemplo, para analisar uma antena de rádio AM. Geralmente o pessoal põe isso em cima de um plano terra, um monopolo. Enfim, tem várias geometrias que você pode implementar com a ajuda desse builder e fazer a análise usando o 4NEC 2, tá? Então eu vou sair aqui fora. O nosso amigo já deu a dica. O L' que ele obteve, eu também obtive, foi 0,21 metros, né? Então tá lá, eu já vou colocar. Agora lembra que ao fazer isso, a geometria ficou, né, diferente daquela inicial. Então eu vou ter que mexer aqui nos segmentos. Esse segundo fio ficou maior. Ficou consideravelmente maior. Então eu passei de 6 para 9 segmentos. Consequentemente, o fio acima dele ficou menor. Então eu passei aqui de 6 para 3 segmentos. Professor, teria problema deixar em 6? Não, nenhum. Se o programa não reclamar, nenhum problema. Você vai ver que não, se você testar, vai ver que não vai ter diferença nenhuma. Tanto que a gente obteve o mesmo resultado. E ó, este aqui de trás, que tem o mesmo tamanho desse da frente, eu vou passar de 6 para 9 também. Eu não preciso mexer na posição das fontes, nem da carga, porque o primeiro segmento continua sendo o primeiro segmento. Eu não mexi no segmento onde eu tenho o capacitor. Então, eu só precisei mexer nisso daí. Salvei. Vou rodar. Vou analisar. Vou primeiro olhar aqui na geometria para ver se apareceu algum problema. Em princípio, está lá a geometria com todos os fios cor de rosa, não apareceu nenhuma mensagem de erro. O capacitor está onde eu gostaria que ele estivesse, a fonte também.
Vou aproveitar para brincar um pouco, ver se o diagrama de radiação foi muito alterado pela geometria. Opa, é aqui. Em princípio, não. Ó. O diagrama aparentemente tem mais ou menos o mesmo formato que já tinha antes, muito parecido, embora não idêntico, mas muito parecido com o de um dipolo de meia onda, e, finalmente, o arquivo com a impedância. Eu vou pedir para vocês mostrarem os seus resultados. Aqui a impedância final, muito perto, praticamente em cima, né? Lembrando que isso aqui é um modelo computacional. Na hora de implementar, vai sempre aparecer diferenças. Então, uma impedância ali com parte real de 300 ohms, quase isso. E a parte reativa não é zero, mas é muito menor do que a parte resistiva, por exemplo. Deu 12. Positivo. Beleza? Vocês estão preparados para dividir a tela comigo? Ou alguém? Então, eu vou pedir primeiro, eu vou parar aqui a minha, só um segundo. Tem um problema aqui com isso. Onde é que é? Aqui. Parar de compartilhar. Eu vou chamar agora ao contrário. Primeiro, Elisa. Por favor, Elisa. É só mostrar a listagem, mais nada. Aqui. Beleza. Perfeito. Agora o Felipe. E depois o Rodrigo. Perfeito. Agora, por favor, Rodrigo. Perfeito. Então, a prática de hoje é simplesinha, né? Porque a gente já mais ou menos encaminhou a otimização. A gente tentou ver aqui um casador de impedância simplesinho para dipolos, que está no livro do Balanes, no livro texto, mas a gente não abordou na aula teórica, nos slides. Então, antes de mais nada, deixa eu parar aqui. Se ninguém quiser falar nada, deixa eu parar aqui a gravação.